Grande Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que Tu estás comigo. Sei que o Senhor tem conduzido a minha vida. E eu peço que o Senhor esteja também com os meus irmãos. Aonde, Senhor, eles estiverem agora. Que a paz do Senhor, que a presença do Senhor possa guardar a cada um deles. Eu quero declarar e profetizar que a bênção do Senhor, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, esteja guardando a vida deles, a casa deles e a família deles. Deus amado e Deus querido, toda pessoa que parar, Senhor, para ouvir esse vídeo, para ver essa reflexão, Senhor, para ouvir não, Senhor, a minha palavra, mas a Tua palavra, ele possa ser ricamente abençoado. A sua casa, Senhor Deus, possa receber, a casa de cada um deles, possa receber a visitação poderosa do Senhor e eles possam experimentar e passar a viver a bênção da presença, da graça, do favor do Senhor na vida deles e de toda a sua família. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. O Senhor tem mostrado o caminho, tem mostrado as verdades bíblicas, tem mostrado, Senhor, a Tua vontade para nós vivermos uma vida, Senhor Deus, com as Tuas bênçãos, com o cumprimento das Tuas promessas. Eu te peço, abençoe cada um dos meus irmãos. Tome eles, Senhor Deus, em Tuas mãos. Visita-os. Não importa a hora que eles vão ver essa oração, que eles vão ver essa reflexão. Não importa em que ano, em que época, em que mês, que eles possam receber de qualquer maneira, de qualquer forma, Senhor Deus, a Tua presença e a Tua bondade sobre a vida deles. É o que eu te peço em nome de Jesus. Oi, meus irmãos. Oi, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu espero que vocês estejam passando dias melhores, dias que vocês tenham experimentado da bondade, tenham experimentado do favor de Deus na vida de vocês. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a todos os inscritos no canal. Eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos, quero dar as boas-vindas àqueles que vão se inscrever um dia. Não é mesmo? Nós estamos aqui hoje para mais uma vez conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vou estar colocando aqui para vocês um texto bíblico, um salmo maravilhoso, que eu aprendi muito sobre esse salmo e eu tenho tentado colocar as verdades dele, os conselhos, os princípios dele na minha vida. Você vai ver que se você fizer a mesma coisa, você vai experimentar grandes bênçãos do Senhor sobre você, sobre a sua casa e uma virada de chave na sua vida. Mas antes de nós darmos continuidade, eu gostaria de pedir mais uma vez que você não se esquecesse de dar o joinha. As pessoas estão vendo o vídeo, as pessoas estão visualizando, estão se conectando a esse canal. Só que as pessoas têm esquecido de deixar o joinha, que para mim é muito importante. É muito importante para o canal. O canal cresce, fortalece e o YouTube passa a recomendar esse canal a outras pessoas também. E é também uma forma de evangelizar. O meu pastor, tem um pastor na minha igreja que quando ele vai pregar, ele sempre diz isso. Gente, não se esqueça, vocês veem as mensagens, não se esqueça de dar o joinha, porque fortalece o canal e o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E você que não é inscrito, eu peço, se inscreva no canal. Se eu apareci para você aí como sugestão, aí nas suas buscas, nas suas visualizações, eu entendo, compreendo que não foi por um acaso. Deve ser porque eu devo, através do Senhor, abençoar a sua vida. Falar alguma coisa aqui que vai te abençoar, que vai ser relevante para você nesse tempo. E eu te peço também, recomende a outras pessoas, compartilha com outras pessoas, com quantas pessoas você quiser. O que eu tenho pedido a Deus também. Quando eu estou ouvindo alguém, quando eu estou recebendo de alguém, eu sinto no coração, eu lembro de alguma pessoa, eu lembro de um amigo, de alguém no trabalho, de alguém na família. Poxa, essa pessoa, eu acho que ela seria muito bom que ela ouvisse essa palavra, que ela ouvisse essa oração, que ela ouvisse esse conselho. E aí eu recomendo, aí eu envio também das pessoas que eu sigo. Já falei pra vocês que eu sigo algumas pessoas aqui, que eu acredito que tem sido bênção pra minha vida, tem sido relevante nesse tempo pra mim, tem me ajudado a caminhar e tem me ajudado a fortalecer na fé. É assim que eu acredito e eu entendo que esse canal aqui também possa servir pra você também nesse momento e para outras pessoas que nós conhecemos. Bem, a palavra de hoje está lá no Salmo 34. Você já leu o Salmo 34? Adivinha, o Salmo 34 foi escrito por quem? Isso mesmo. Muito bem, parabéns. Foi escrito por Davi. O Salmo 34 ele foi escrito por Davi no momento em que Davi estava fugindo de Saul. Quando Davi já tinha sido ungido rei por Samuel, quando Saul descobriu que ele era abençoado por Deus, que ele ia ser o novo rei de Israel, Saul começou a ter muitos ciúmes de Davi. E aí ele começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir diversas vezes, passar assim, por momentos muito difíceis, por muita perseguição. E nesse meio tempo, ele escreveu a maioria dos salmos. Então, no Salmo 34, nós vamos ler apenas 3 versículos. O versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14. Que diz assim: vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então, procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Eu vou ler mais uma vez. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes?
Então, procurem não dizer coisas mais e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procure a paz e faça de tudo para alcançá-la. Bem, será que é muito comum? É muito comum nós nos reunirmos, quase que não sai. Às vezes é no trabalho, na hora do almoço, às vezes é em família, para um café, para um jantar, para uma refeição, para um lanche, seja o que for, e a gente começa a conversar. E às vezes, nessas conversas, a gente começa quase que sem querer a comentar sobre a vida de outras pessoas. Engraçado é que algumas pessoas podem dizer assim, nossa, mas eu não estou fazendo por mal, eu estou só fazendo um comentário. Mas sabe o que me chamou a atenção? A maioria das vezes, daquela pessoa que a gente está falando, ela não está presente. Se ela não está presente, ela não pode se defender, ela não pode colocar a versão dela, ela não pode se justificar, ela não está ali. E meus irmãos, o nosso inimigo, ele aproveita tudo. Ele aproveita tudo. Para assim, do nada, daqui a pouco a gente já está envolvido em alguma fofoca, em algum disse-me-disse, em alguma questão assim, sabe, de chateação, de revolta, sabe, falando mesmo de uma pessoa. Deus não se agrada disso. Deus não está. Nós temos que entender também que todas as vezes, que Deus está em todos os lugares. Deus se assenta em todas as mesas. E Ele está vendo. Muitas das vezes, de repente, eu estou ali, mas eu não estou com o meu coração assim inclinado para pensar mal de alguém, para fazer um comentário maldoso. Mas a gente não conhece o coração do outro. O coração da outra pessoa pode estar com esse sentimento. E Deus vê e Deus sabe. E daqui a pouco o clima daquela casa já está, sabe, de amargura, briga, discussão. Quem é que promove isso, meus irmãos? Quem é que promove isso? Não é Deus que promove isso. E eu, hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, veio algo muito assim, muito forte em meu coração, de que tem muitas pessoas doentes por causa disso. Pessoas doentes mesmo, doentes emocionais, doentes assim no físico, com dores, com alguma situação, sabe, de dificuldade, de tristeza. Quem sabe não é essa a causa. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu fiz um resumo e eu fiz essas perguntas. Quem aqui, eu vou perguntar, se você pudesse, você levantaria o dedo. Eu vou levantar o meu. Quem aqui quer aproveitar a vida? Eu quero. Quem aqui quer viver muito? Eu quero. Quem quer aqui ser feliz? Eu quero. A resposta: não diga as coisas mais. Que coisas mais são essas? São coisas que podem prejudicar. Pode virar fofoca, pode virar palavras de ódio, mentiras. Não conte mentira. Se afaste do mal. Nós, meus irmãos, já estamos rodeados da maldade. Então a gente vai levar esse tipo de coisa para nossa casa também, para nossa mesa. Então nós devemos evitar tudo isso. Nós devemos evitar. Isso é muito difícil mesmo. Porque sem querer a gente está falando de uma outra pessoa. Eu me lembro quando eu era adolescente, bem nova mesmo. A minha mãe sempre dava um conselho. Eu tô sempre aqui falando alguma coisa da minha mãe, porque assim, eu considero muito sábia. Porque assim, eu lembro que a minha mãe falava, olha, eu não quero, em hora de almoço, em hora nenhuma, nossa casa tá falando de ninguém, falando de vida de pastor, falando de vida de irmão da igreja. Né? Então, assim, nosso pai, na época, nosso pai ainda não ia para a igreja com a gente, nosso pai ainda não estava caminhando na mesma fé que a gente. Então, aquilo seria um testemunho negativo, até mesmo para o nosso pai. Quem de nós, às vezes, não tem em casa um filho que ainda não está na presença do Senhor, um parente, aí vê a gente falando de outras pessoas. Isso já é um mau testemunho, não é mesmo? Eu penso dessa forma. Então, nós devemos nos afastar dessas coisas, procurar não falar. Olha, esses versículos aqui nos ensinam, assim, verdades e princípios. Vamos tentar treinar, viver essas verdades, colocar esses princípios da palavra de Deus em prática na nossa vida. Meus irmãos, eu quero profetizar que se você não faz, glória a Deus, amém, aleluia. Eu procuro, assim, viver dessa forma na minha casa. Eu tenho procurado fazer isso. Eu tenho, assim, uma prática. Nós vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a não praticarmos esse tipo de coisa, porque não agrada a Deus, não agrada ao Senhor. Ele falou assim, ó, vamos buscar a paz. Nós precisamos muito de paz. O mundo, a nossa sociedade, nós precisamos de paz, as pessoas não estão vivendo em paz, as pessoas precisam de paz. Uma vez, um pastor meu também, esse mesmo pastor, pregando, ele disse que, eu não sei se esse pensamento, assim, quem foi que falou isso, onde foi que falou, mas eu ouvi ele dizendo que a palavra de Deus diz pra gente promover a paz e não a guerra. Mas olha, tem muitas pessoas que assim, a gente não quer entrar em guerra, mas a pessoa às vezes fica buscando, fica assim, sabe, insistindo em discutir, em puxar assunto que a gente não quer, que aquilo nos incomoda, que aquilo traz um desconforto pra gente, mas essas pessoas querem discutir, querem falar. Olha, é algo assim que eu tenho seguido. Se isso acontece com insistência, mesmo que eu esteja com a razão, eu prefiro abrir mão da minha razão e ficar com a paz. Eu ouvi uma vez ele dizer isso, meus irmãos, é a melhor coisa desse mundo. A gente, fechar a nossa boca. A pessoa quer falar, quer discutir aquilo ali, quer falar, quer achar que ela tá com a razão, deixa pra lá, entrega pra Deus. Depois você vai pro teu quarto, você ora, você coloca aquilo tudo diante de Deus. Se você for chateado, o coração ficou pesado, coloca, sabe, esvazia seu coração todinho ali na presença do Senhor. Então, ao invés de você, sabe, querer discutir pra estar com a razão, você prefere ficar com a paz.
Ah, eu fico com a paz, não vou discutir isso não, sabe? Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, é a melhor coisa. E fica com a paz. Com a paz que só Deus pode dar. E aí daqui a pouco aquele assunto, ó, até desaparece, ninguém mais toca naquilo, ninguém mais fala nada, e aí sua casa fica em paz e fica tranquila. Olha, meus irmãos, eu vou dar um conselho pra vocês. Tentem colocar isso em prática. Tentem colocar. Você vai experimentar um novo tempo na sua vida. Paz, alegria, salvação na sua casa. E assim, um clima muito melhor. Prosperidade, porque é promessa da palavra de Deus. Deus não se agrada. E do que então que ele se agrada? Que nós faremos entre salmos, que nós conversamos sobre nós mesmos, sobre os nossos assuntos, sobre as nossas... Nós que estamos ali, naquele mesmo ambiente, sobre nós, não sobre o outro. Não sobre o outro. Vocês entenderam, meus irmãos? Entenderam bem? Então, vamos tentar, vamos combinar e tentar fazer isso? Nós estamos chegando no final de ano, daqui a pouco as famílias se reúnem no Natal, no Ano Novo, vamos adorar o nosso Senhor Jesus, vamos contar as bênçãos que nós vivemos em 2025 e vamos fortalecer a fé um do outro, sabe? Falando dos planos para 2026, o que a gente quer viver, vamos falar dessas coisas, vamos declarar esses sentimentos de alegria. Vamos agradecer a Deus pelas lutas que tivemos, mas o Senhor nos ajudou a vencer todas elas. E aí nós temos a oportunidade de estar ali reunidos em famílias, na presença do Senhor, na nossa ceia. Combinado? Combinado? Eu vou combinar isso com a minha família. Vê se você combina isso com a sua família também. Amém? Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é verdade. A tua palavra tem conselhos, tem princípios, tem práticas, Pai, para a nossa vida, para a gente viver muito melhor. Nos ajuda a viver assim, Senhor. O mundo está precisando de pessoas com esse comportamento, com esse perfil, com essa visão. Não precisamos mais, Senhor, de guerra, de discussão, Senhor Deus, assim que não vai levar a lugar nenhum. Eu profetizo que teus filhos vivam um tempo melhor, onde elas vão pensar, Senhor Deus, nas pessoas que estão ali perto, naquelas pessoas que elas têm dificuldades, que estão, assim, trazendo problemas, que elas orem por elas, que elas coloquem essas pessoas diante do Senhor. Entregue para ti, peça para que o Senhor abençoe elas grande e poderosamente. Nós vamos experimentar um novo tempo, uma nova época, nós vamos experimentar a presença do Senhor. É o que eu profetizo. Abençoa meus irmãos com essa bênção, com a bênção da tua palavra. Nos ajuda a nos afastar do mal. Nós vamos viver bem, vamos viver muito melhor. E vamos viver dias felizes, praticando o que diz a tua palavra. É o que eu profetizo na vida de cada um dos meus irmãos. Ainda profetizo prosperidade, cura, abundância, porta de emprego, Senhor, aberta. Cura, Senhor Deus, em todos os sentidos da alma, no físico, no emocional. Cura, Senhor, em nome de Jesus, meus irmãos. Liberta-os daquilo que eles precisam ser libertos, Senhor. Só tu sabes. Abençoe elas, as suas famílias e as suas casas. Pai, conceda a elas o milagre que elas estão esperando do Senhor. É o que eu oro, é o que eu agradeço e é o que eu te peço e declaro na minha vida, no meu lar e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha aprendido, não de mim, mas do Senhor nessa noite. Que eu possa ter sido boca do Senhor na sua vida. Muito obrigada. Fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de dar o joinha. Não se esqueça de compartilhar. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. Beijo, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade. Fica com Deus.